Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos então, hoje é domingo. Hoje eu não vou dar sequência ao nosso livro, a Formação Espiritual, que é o livro base desta oficina de oração. E também eu decidi por não fazer nenhum adendo ao outro livro base, que é o A Escola de Oração do Bento XVI. Olhando para o Evangelho de hoje e para aquilo que ao longo desta semana que se iniciou hoje, a quarta semana da Quaresma, por ser domingo, eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o mistério de Cristo paciente, para que nós possamos, neste tempo que nós estamos vivendo, sabermos olhar para esta realidade com paciência, com resignação, com resiliência, enfim, que tenhamos esse olhar diferenciado, né? Eu gostaria de iniciar essa semana a partir deste olhar, né? Para isso, eu vou usar como texto base, e você já pode pegar para fazer a anotação do seu caderninho, e hoje eu vou passar o exercício espiritual antes e não no final, como é de costume, porque eu acredito que aquilo que nós já vamos aqui nos ir tratando, você já pode ir como que ir organizando as ideias para o exercício espiritual de hoje. E então o texto base vai ser a primeira carta de São Pedro. Anotem por gentileza. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. Vou repetir mais uma vez. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. E o exercício que nós vamos desenvolver de hoje para amanhã é muito simples. Eu vou pedir que você escreva uma carta como se o destinatário fosse Jesus, uma carta para Jesus, e descreva nesta carta a sua vida e como você tem se comportado e reagido mediante as situações que está passando. Então vou repetir. Escrever uma carta para Jesus, descreva a sua vida e como você tem se comportado e ou reagido mediante as situações que está passando. Aqui é para você escrever uma carta bastante endossada, tá? É uma carta como se fosse de um amigo íntimo para um amigo íntimo. Nela você vai colocar detalhes, impressões, sentimentos, questionamentos, dúvidas, os medos, enfim. Você vai se descrever diante daquilo que você está vivendo agora para Jesus, né? Como se fosse um desabafo seu para Jesus. Esta carta, ela tem um destinatário, é Jesus. Não é o Padre Sérgio, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu chefe, enfim, não é ninguém. Ela é Jesus. De tal modo que você vai, ao escrevê-la, você vai guardá-la por uns 2 dias, mais ou menos, 3 dias no máximo, vai rezar em cima dessa carta e depois
nós vamos fazer um ato simbólico, né? Só que o ato simbólico desta carta eu vou ensinar para vocês somente na quarta-feira à noite, tá? Quarta-feira à noite, então, eu vou ensinar a vocês um ato simbólico, uma coisa simples que nós vamos fazer com essa carta, tá bom? Então, a partir de agora nós vamos trabalhar aqui um pouquinho o mistério de Cristo paciente. E eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos e que seu nome caia no esquecimento. Essa é uma expressão tirada do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 19, que já é uma prefiguração da paixão de Jesus, né? Aqui já uma profecia daquilo que o Senhor iria passar. Ele, que é a estrutura, está sendo maquinado diante dele uma situação de destruição. Jeremias, odiado de morte pelos seus concidadãos, é figura de Cristo perseguido, o Cordeiro de Deus, como o teria saudado o Batista, conduzido ao matadouro para tirar os pecados do mundo. Enquanto, porém, Jeremias ignorava a maquinação tramada contra si, estava Cristo perfeitamente consciente da sua. Tanto é que os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de modo particular, eles vão por 3 momentos deixar claro que Jesus sabia do anúncio da sua paixão. Jesus fazia o anúncio da sua paixão, porque Jesus tinha muita clareza do que estava sendo feito contra ele. Eles queriam a cabeça de Jesus, e Jesus tinha essa consciência. A paixão que o espera não é para ele um imprevisto, mas livre e consciente emulação ao querer do Pai. Veja, ninguém me tira a vida, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de reassumi-la. Veja, não foram os judeus ou determinadas situações que colocaram Jesus na cruz, mas foi o Cristo que quis e foi para a cruz. Ele assumiu, ele aceitou a missão do Pai. É claro que os judeus queriam a morte de Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Eles queriam, mas Jesus chegou ao ponto de ir à cruz porque ele aceitou, porque ele assumiu, porque ele tinha consciência da missão que o Pai lhe havia confiado. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Com estes sentimentos, vai Jesus ao encontro da paixão, e ela se oferece como manso, cordeiro que não resiste, não recusa. É interessante. Tanto é que o Evangelho de São Lucas narra o momento da agonia, da paixão do Senhor. Jesus que tinha tanto medo, Jesus que estava apavorado com o que iria acontecer, a ponto de suar sangue, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele não recusou a missão que o Pai havia lhe dado. Seu padecimento é muito mais do que um sofrer passivo. É muito mais. É a aceitação espontânea, amorosa, sustentada pela certeza da ressurreição. Olha que perfeito. Não é um sofrimento passivo. Eu vou sofrer, portanto estou aqui, posso sofrer. Não. Jesus aceita de forma espontânea, de forma amorosa, sustentada pela certeza da ressurreição. Jesus dá sentido à sua paixão. E o sentido de Jesus à sua paixão é
fazer com que a missão que lhe fora confiada pelo Pai chegasse ao seu fim. Era necessário que se cumprisse a profecia. E Jesus tinha muita clareza dessa realidade. Todavia, é sofrimento real que lhe dilacera o espírito e os membros. Jesus sofreu realmente. Eu já ouvi de algumas pessoas: mas Jesus não sofreu porque ele era Deus. Então o sofrimento dele não foi tão grande assim. Não. Naquele momento, no alto da cruz, ali existia um homem, humano, que não deixou de ser Deus, mas que na sua humanidade ele viveu seu sofrimento. Ele sentiu dor. Veio ao mundo o Filho de Deus e salvou os homens, assumindo sua natureza passível, na qual expiou todos os pecados e santificou, sofrendo toda a dor da humanidade. Jesus, que fora motivo de expiação. O que é isso? O que é ser motivo de expiação? É sofrer toda a dor da humanidade. Ele assume para si toda a dor da humanidade. Ele assume para si, não os seus pecados, porque ele não tinha, mas os nossos. Ele se faz pecador por amor a nós. Para chegarem à posse de Deus, devem os homens, por sua vez, aceitar o padecimento. Olha que interessante. Para chegarmos à posse de Deus, ou seja, para chegarmos à ressurreição, nós, homens, devemos aceitar o padecimento. O que é isso? O sofrimento do cristão não pode terminar em paciência resignada, como que forçada para não poder evitá-lo. Não. Não é isso. Não é uma coisa que eu vou morrer porque eu quero. Não. Tanto é que uma vez, na aula de patrística, o nosso professor dizia que os santos fugiam da cruz. Quer dizer, fugiam da perseguição. Não fugiam da cruz. Fugiam da perseguição. Fugiam das mãos dos imperadores. O máximo que podiam. Mas quando eram pegos, morriam por amor a Deus. É interessante. Não é chegar assim e falar assim: olha, estou aqui, pode vir. Não. É lutar pela santificação. Mas a ponto de, não podendo mais, dar a vida por amor. É isso. É exatamente isso. A imitação de Cristo é a paciência cristã, livre aceitação do que na vida crucificada em amorosa conformidade com a vontade de Deus. É a paciência cristã livre. É uma aceitação de uma vida crucificada. Não é, aqui nós não queremos passar de modo algum aquela ideia de que cristão tem cara de sexta-feira santa, que cristão tem que sofrer muito, de que cristão não tem gosto para nada na vida. Não é nada disso. Não é nada disso. O cristão, ele goza das alegrias do céu aqui na terra. Ele busca encontrar em meio a todo o sofrimento a alegria. Mas ele não foge da cruz. Ele não foge da cruz. É uma adesão voluntária na qual assimila o cristão a Cristo, paciente. E o seu sofrimento torna-se participação no ministério de Cristo. Tanto é que São Paulo verbaliza: completei na minha cruz aquilo que faltou na cruz de Cristo. Nós coparticipamos da cruz do Senhor, do mistério de Jesus. Então nós vamos
essa é a nossa relação filial, né? A nossa coparticipação na cruz de Cristo. Com a nossa cruz nós completamos, participamos do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo. A paciência assim entendida não alvita o homem, não faz dele mero escravo de situações dolorosas, das quais não sabe e não pode libertar-se, mas dá-lhe força de abraçar voluntariamente todos os sofrimentos que Deus permite em sua vida, com positiva disposição de amor, de união a Cristo crucificado e ressuscitado. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer é que sofrer por amor a Deus e aos irmãos não é se fazer de vítima, não é entrar no vitimismo, não é entrar num sofrimento sem sentido, não é não é querer sentir prazer com o sofrimento, não é isso. É o contrário. É que em meio ao sofrimento, por amor, em união com Cristo, eu luto. Eu luto, eu me liberto dos meus pecados, liberto das minhas tendências e abraço voluntariamente a minha cruz. Abraço voluntariamente a minha cruz. Assim, na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, diz São Pedro, para que vós possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. A consciência de participar da paixão do Senhor torna o cristão corajoso, sereno e até alegre em suas tribulações. Repito, a consciência de participar da paixão do Senhor, ou seja, de completar na nossa cruz, a cruz de Cristo, torna o cristão corajoso, sereno e até alegre em suas tribulações. Seu sofrimento não é negro, ou seja, triste, desesperado, mas conformado, iluminado pela esperança. Iluminado pela esperança. Aquelas mesmas situações dolorosas que não têm solução humana encontram apoio e explicação no mistério de Cristo, pois ele une intimamente a si os que passam pela sua paixão. Olha que perfeito. Cristo une a si aqueles que, de forma voluntária, porém corajosa, serena e alegre em suas tribulações, estes, Cristo associa-se, une-se ao sofrimento e à cruz. Então, nesse momento, Cristo está conosco. Assim, os sofrimentos dos inocentes já não são absurdos, mas configuração com o inocente crucificado. Nessa perspectiva, a paciência cristã não é apenas uma virtude moral, mas exigência de participação no mistério de Cristo. Paciência cristã é uma virtude, mais do que uma virtude, é uma exigência de participação no mistério de Cristo. E quantos não estamos impacientes diante do que estamos vivendo? Quantos não paramos para verdadeiramente olhar para a nossa vida e observar o que está sendo vivido? Quem não entra no mistério de sua paixão e morte, também não entra no da sua ressurreição. Quem não entra no mistério da paixão e morte, não entra no mistério da ressurreição. A vida eterna será a plenitude da ressurreição em Cristo, enquanto que a vida terrena é somente o seu prelúdio, predominando nesta
a imersão no sofrimento e na morte do Senhor. Sim, aqui Deus, diante de eu vou usar uma imagem para vocês entenderem. Vocês estão no deserto, né? Nós estamos no deserto. Há dias sem beber água. E de repente eis que aparece diante de nós gotas de água que vão matando a nossa sede aos poucos, mas o deserto continua. É assim. Nós vamos tendo momentos de consolação. Deus vai nos consolando em meio às desolações, em meio às tribulações. Todavia, também no tempo, a ressurreição já atua por meio daquela vida divina que concede Cristo ao batizado na sua morte e com ele configurados. Aprendemos a paciência, fixando o olhar no paciente divino. Ele que não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca, que o ultrajado não retribuía com idêntico ultraje, maltratado não proferia ameaças. Ele que carregou os nossos pecados em seu corpo no madeiro da cruz. Ele, se os pecados do homem martirizaram Cristo inocente, não é injusto que também martirizem quem os cometeu. Então, olhar para isso é dizer que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. Cristo padece conosco. Cristo sofreu todas as amarguras, angústias, aflições para torná-los menos ásperos a nós. Ele sofreu por nós. Ele aplacou a ira por nós, né? Então, que nós, no dia de hoje, trabalhando essa dimensão da paciência em nós, da resignação, da resiliência, né? Que possamos olhar para o mistério do amor de Deus de uma forma diferente, né? E para que vocês possam rezar esse trecho bíblico que nós vamos passar hoje, que é o 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 25, no canal do YouTube vocês encontram a música do Padre Fábio de Mello que chama Viver para mim é Cristo. Então, pediria que vocês pudessem ouvir essa música, no Spotify também tem, enfim, em qualquer aplicativo de música ou de vídeo, você encontra essa música. É do Padre Fábio de Mello, a versão que eu mais gosto, e chama-se Viver para mim é Cristo. Ouça essa música, né? E deixe essa música ressoar por um tempo. Ouça uma, ouça duas, ouça 3 vezes. Depois pegue a Sagrada Escritura, 1 Pedro 2, 18 a 25. Leia no silêncio. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes. E então comece a fazer a sua carta, a escrever a sua carta, né? Que Deus abençoe você, que Deus proteja e que tenhamos todos uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e Deus abençoe. Um grande abraço.